Olá, boa tarde a todos aí que nos assistem, nos ouvem. É muito importante para nós podermos tratar aqui do compromisso de todos pela alfabetização das crianças. O Estado de Goiás deu início a esse compromisso, a esse pacto. Hoje nós temos uma equipe que está aqui assessorada pela Bem Comum, também pela Lehman, pela Natura, e nós estamos trabalhando todos os dias para implantar aqui no estado de Goiás o Pacto pela Alfabetização. Aqui em Goiás, o programa vai se chamar Alfa Mais Goiás. Nós estamos conversando com cada prefeito, são 246 prefeitos, nós estamos também numa busca ativa, incansável, para trazer os nossos estudantes que estavam aí, né, nas atividades remotas, trazê-los de volta agora no quase que pós-pandemia, mas, graças a Deus, tem sido exitosa a prática de cada um envolvido com o processo educacional de Goiás. Eu quero cumprimentar aqui o professor Marcelo Burgos, professor Marcelo, que é doutor em Sociologia, professor do Departamento de Ciências Sociais da PUC do Rio, também pesquisador do CAED, né? Nós que somos tão assim, extremamente carentes do CAED para conhecer nossos resultados de forma mais efetiva e até muito mais ativa e rápida, porque o CAED nos dá um retorno imediato de como foi a avaliação. Nós tivemos avaliação de fluência aqui em toda a rede já, viu, professor Marcelo? Então, assim, cumprimentar o senhor, que também é autor de A Escola e a Favela, A Escola e o Mundo do Aluno, pela editora Garamond, em 2014, A Escola e a Favela, pela Palas, em 2009. Mais recentemente, o professor Marcelo publicou o trabalho Para Alfabetizar na Idade Certa. E aí, os protocolos para a organização de uma política de formação continuada, de incentivo ao compromisso com os resultados para os professores alfabetizadores. Wagner Brito, coordenadora estadual da Formação Docente e Educação à Distância, da SEDUC do Ceará. Acho que só de ouvir falar Ceará, você já deve sentir um orgulho tremendo, né, de saber que lá em 2007 vocês conseguiram ousar, criar esse pacto, e hoje o país todo e a América do Sul se rende a esta metodologia e se rende ao fato de que vocês conseguiram avançar pensando na criança cearense e não pensando cada um na sua fatia de contribuição de ICMS. Então, é com prazer que eu apresento a doutora em Educação pela Universidade Federal da Paraíba, que realizou um estágio científico avançado de doutoramento pelo Programa de Doutorado no Exterior, né? E um programa que é do PDCE CAPES, na Universidade do Minho, em Portugal. Ela é mestre em Educação pela Universidade Federal de Alagoas e professora da Educação Básica na Rede Pública Estadual do Ceará. Eu estou aqui também cumprimentando toda a minha equipe da Educação Fundamental, as minhas gerentes responsáveis pela primeira fase da Educação Fundamental, a professora Carlinha, e a segunda fase, a professora Márcia Faleiros. Agora à tarde, nós vamos ouvir os nossos colegas falarem sobre formação de professores, como anda a nossa programação, o nosso plano, as nossas diretrizes que tratam de formação de professores. E nós sabemos que cada vez mais já entendemos o que não funciona na formação de professores. O que a gente sabe que não funciona na formação de professores são aquelas formações onde a gente reúne centenas e centenas de professores num único espaço, e aí contratamos uma pessoa que praticamente há 20 anos não pisa mais numa sala de aula, e a pessoa vai para aquela formação e fica tentando explicar para os professores como ensinar matemática, como ensinar a língua portuguesa. Por mais respeito que se tenha, é impossível hoje você linkar a formação de professores sem a necessidade de que realmente ele já tenha entrado numa sala de aula. Por isso, Goiás hoje tem um Centro de Formação de Professores, o CEPFOR. Ele está em construção, ele tem apenas 2 anos de criação, mas tem algumas coisas que a gente já sabe. Nós precisamos prestigiar o nosso professor da rede, que é considerado o melhor professor de matemática, o melhor professor de geografia, de língua portuguesa e etc. Esse melhor professor da rede
vai se responsabilizar por formar na sua região pequenos grupos de professores, não mais que 30. Então, vamos abrir um edital, vamos chamar os melhores professores da rede, e estes melhores professores da rede, eles assumem, então, um grupo de 25 a 30 professores lá na sua localidade. Quem sabe como trabalhar com um aluno indígena é o professor que trabalha na educação indígena. E se ele tem esse domínio, se ele tem essa habilidade, com certeza tem tudo para ser sucesso. Quem sabe trabalhar com os calungas, quem sabe trabalhar com os quilombolas, são os nossos professores que também trabalham nessa região. O CEPIFOR, ele trabalha dentro dos eixos temáticos e de um cronograma síncrono, estruturado. Nós vamos trabalhar agora, por exemplo, retomada das aulas presenciais no contexto da pandemia. Começamos esse trabalho lá em maio. Maio e junho fizemos esse trabalho com a nossa equipe. Em agosto, nós trabalhamos com a avaliação da aprendizagem na alfabetização. E fizemos, inclusive, um processo de avaliação com toda a rede de Goiás, não só a rede estadual, mas também a rede municipal. Avaliamos a fluência das nossas crianças. Aqui, no mês de setembro, trabalhamos formação continuada para professores alfabetizadores, pensando na perspectiva das metodologias ativas, com o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação. Em outubro, já demos início à alfabetização. O quê? Por quê e como? Esse trabalho também está sendo estruturado a partir de pessoas que têm muita habilidade, que têm muita experiência, convivência e conhecimento sobre cada tema. Por exemplo, a formação para professores alfabetizadores, na perspectiva das tecnologias ativas, é a Lilian da CIP. Depois nós temos aqui na alfabetização o que, por que e como, a Silvia Coleto. E agora, no mês de novembro, vamos trabalhar a alfabetização, direito da criança e dever de todos nós, que já tem hoje a Mônica Batista como uma das nossas palestrantes. Não tem sido fácil, meus amigos, nem em sonho nós poderíamos imaginar passar por isso que nós, gestores em educação, estamos passando neste momento dentro das redes, seja ela estadual ou municipal. Mas eu confesso a vocês que ter contado com a parceria, sem dúvida nenhuma, do Bem Comum, da Natura, da Fundação Lema, do Unibanco, do Itaú, do Sonho Grande, da Integration, ter contado com todos esses parceiros foi muito importante para que nós nos sentíssemos vivos, que nós percebêssemos que existe uma esperança muito grande e que, com certeza, existe sim uma possibilidade muito grande de avançar ainda mais depois da pandemia, tendo em vista a capacidade de resiliência que nós conseguimos demonstrar ter e passar por tudo isso neste momento. Então, é com alegria que eu gostaria de cumprimentar a todos vocês e dizer que o Estado de Goiás está feliz em poder participar deste tão importante seminário. Muito obrigada. Bom, eu acredito que cabe a mim agora convidar o professor Marcelo Burgos, quem eu já apresentei com tanto carinho, para fazer a sua fala. Professor, eu estou me sentindo uma pessoa que foi contratada para trabalhar no rádio, entendeu? E que precisa dar sequência à programação, mas ainda está entendendo como é que funciona essa programação de rádio. Então, assim, no geral, eu me sinto muito bem na educação, mas quando fala que é apresentação, aí já vai tendo que rever isso tudo. Mas é um prazer, professor, seja muito bem-vindo. Olha, eu quero começar aqui agradecendo muito pelo convite. Tenho dito alguns nãos, porque a gente tem estado sobrecarregado demais com muitas reuniões, trabalho, esse mundo digital, acho que todo mundo está vivendo essa sensação de... Ele multiplicou, intensificou muito as nossas jornadas, mas eu não podia recusar esse convite, que me pareceu desde o início tão importante. Então, agradeço muito por ele e quero dizer da minha honra, de verdade, de estar aqui ladeado, né, por duas das secretarias que vêm se destacando aí na democratização efetiva do acesso à aprendizagem no país, né?
tanto no ensino fundamental quanto no médio. Então, professora Fátima, fico muito honrado de estar aqui dividindo essa mesa com a senhora. E Wagner também, professora Wagner, muito honrado. Muito do que eu vou falar aqui tem uma inspiração muito forte no PAIC, né, no estudo que fizemos aí no Ceará. Então, acho que não podia estar melhor acompanhado, né? Eu estou aqui vendo, não sei se ele está presente, o Márcio Brito também, saúdo aqui, saúdo o André, não sei se temos a Adriana também, e, sobretudo, saúdo a todos vocês que estão nos assistindo, gestoras, professoras e professores, dizer que é um grande prazer estar aqui. Eu preparei 3 slides que servirão meramente para roteirizar aqui a nossa conversa, e que eu entendi que temos aí cerca de 15 a 20 minutos, né, para uma primeira intervenção. Então, se vocês me permitirem, eu vou ver se eu compartilho. Estou entendendo que eu é que governo isso. Então, se tiver tudo bem, vocês estão vendo aí os meus slides, os meus míseros slides. O primeiro apontamento que eu quero compartilhar com vocês, que eu estou chamando aqui de premissas teóricas, na verdade, talvez antes até de entrar de sola no assunto, eu quero dizer que eu tenho feito muitas pesquisas sobre gestão educacional, em grande medida pelo próprio espaço que o CAED proporciona, né? Esse espaço tão importante de pesquisa e de desenvolvimento de tecnologia social. E uma dessas pesquisas foi um estudo em profundidade da experiência cearense de alfabetização na idade certa, né? Nós o fizemos, em grande medida, a partir de uma bibliografia, boa parte dela anglo-saxônica, né, que vem pontuando uma certa transição entre o que se poderia chamar de um modelo mais gerencialista para um modelo que nós, né, temos chamado de pós-gerencialista, que na bibliografia internacional não aparece com esse nome, mas aparece como uma espécie de ultrapassagem de alguns dos principais mecanismos de tipo top-down utilizados com muita força nos anos 90 e 2000, né, mas que vem transitando, né, em parte até pelo seu próprio êxito e pelos limites que ele vai apresentar. Então, a primeira premissa que eu quero aqui valorizar é essa de que, muitas vezes, as reformas educacionais elas são feitas como uma espécie de choque, né? Um tratamento de choque que produz resultados imediatos, mas que 2, 3, 4 anos depois, ou às vezes num mandato subsequente, quem sabe de um outro governador ou prefeito, ela não tem continuidade. Então, acho que um dos primeiros pontos importantes que está presente nessa literatura é a preocupação com a sustentabilidade, né? Então, mesmo que uma política nasça como uma vontade, vamos dizer, que surja ou que se afirme a partir do vértice do sistema educacional, é muito importante que ela dê lugar a uma nova cultura profissional. Esse é um processo que demanda tempo, mas demanda também muito foco, muita atenção. Acho que a professora Fátima, inclusive, na introdução falava disso, muita atenção com os profissionais, né, que a bibliografia do campo da administração chamaria os profissionais que estão lá na ponta do nível de rua, né, os burocratas do nível de rua, aqueles que, na verdade, estão lidando com a população, sejam eles os médicos, os policiais, os professores, né? É muito importante que uma política de mudança de um certo padrão de comportamento valorize a participação e valorize o pertencimento dos profissionais em novas práticas de gestão, né?
isso é muito difícil conseguir construir, né? E a própria resistência à mudança, muitas vezes, tende a tornar boas iniciativas efêmeras, né? Elas duram por um tempo, depois se perdem. Então, esse tema da sustentabilidade das reformas educacionais, eu penso que deve ser um parâmetro mais geral a nortear iniciativas reformistas. No que se refere às ações com os professores, há também uma conclusão que nós chegamos com base na bibliografia e também em pesquisas empíricas, é de que, como vocês, gestores, sabem na prática muito mais do que eu, pesquisador, esse é um processo que reclama permanente retroalimentação, né? Então, isso confere um protagonismo ao trabalho de supervisão, né? Mas sempre, esse é um outro ponto importante, né? Principalmente para nós no Brasil, que entramos com muita força na década de 2000 em políticas gerencialistas, quer dizer, muito mais do que controle, né? E responsabilização pelos resultados, né? É a ideia de que é preciso valorizar ferramentas que deem aos profissionais condições de trabalho. Quer dizer, isso não estou me referindo apenas às condições básicas que incluem, além de salário e infraestrutura, mas também mecanismos de avaliação que, de fato, sejam percebidos pelos profissionais como indispensáveis à qualidade do seu trabalho. Esse é um ponto que eu queria valorizar, realçar, porque acho que todos nós vivemos, né? Nós que estamos já há algum tempo envolvidos, seja como pesquisador, gestor, professor, no campo da educação, a gente tem vivido uma transição interessante no que se refere à própria relação com a avaliação externa, né? A avaliação externa foi, durante muito tempo, vamos dizer assim, objeto de muita resistência por parte dos profissionais, claro, com variados graus de resistência, e isso, em grande medida, até porque os próprios profissionais não compreendiam com clareza o quanto a avaliação servia ou era indispensável para o seu trabalho, né? Muitas vezes a avaliação aparecia apenas como um instrumento de controle externo e que não era traduzido, né, como um conjunto de evidências que deveria parametrizar o trabalho dos profissionais. Então, a gente tem uma história de avanço importante nessa matéria, né, de cultura de apropriação de resultados de avaliação. Quer dizer, e eu acho que isso dialoga bem com um processo mais embrionário, mas que eu diria que está em curso, né? Claro que tudo que eu estou falando aqui vai até a pandemia, porque a gente viveu um momento de suspensão, né? Mas, de qualquer modo, a ideia da construção de uma cultura profissional de responsabilidade coletiva pelos resultados, né? Eu acho que essa combinação, né, dessa cultura de responsabilidade com a adoção, né, de evidências produzidas pela avaliação, eu acho que é uma dinâmica virtuosa que, de algum modo, veio sendo, às vezes, duramente conquistada por aquelas redes que, em algum momento, colocaram em movimento políticas reformistas, né, no início muito top-down, mas que foram encontrando lugar, né, na vida cotidiana dos profissionais e, muito especialmente, dos professores. Então, essa era a minha primeira ponderação. A segunda tem a ver com uma tentativa de síntese que, digamos, está melhor desenvolvida num trabalho que nós fizemos no CAED, um relatório público que foi pensado para dar lugar a um conjunto de protocolos, né, que pudesse contribuir para gestores das redes estaduais e municipais empenhados em políticas
sobretudo de alfabetização. Então, aqui a inspiração do PAIC é muito clara. Eu acho que eu vou ler aqui esses itens que eu acho que facilita a nossa conversa e comentá-los. O primeiro é a criação de um ambiente institucional capaz de criar uma cultura de responsabilidade com a efetividade do trabalho escolar. Isso é um ponto absolutamente central para a gente poder pensar políticas mais ou menos exitosas, né? Em grande medida, secretários e secretárias desse enorme país, muitas vezes empenhados em realizar mudanças, não encontram, no entanto, uma ressonância na própria estrutura do governo, nas outras secretarias, e isso acaba fazendo com que o trabalho deles se veja muito isolado. É difícil proporcionar mudanças na educação sem que haja todo um envolvimento mais amplo, que inclui, inclusive, também uma mobilização da sociedade. Então, esse é um trabalho preliminar que eu acho que a gente pode associar também ao próprio sentimento de urgência, né? A ideia de que o sentimento de urgência anima uma ação reformista e cria, vamos dizer assim, consensos em torno da necessidade de se adotar novas práticas, por exemplo, para mudar a performance, o desempenho da rede no que se refere à alfabetização na idade certa. O segundo ponto tem a ver com essa que nós chamamos de engrenagem de formação continuada dos professores, né? Aqui é interessante para nós ter um certo saber de descoberta, né, a compreensão de que quando a formação continuada é feita de uma maneira bem estruturada, ela acaba propiciando a formação de uma troca horizontal entre os profissionais que é absolutamente rica, né? Isso talvez não estivesse tão visível quando os gestores iniciaram a construção de um programa como o PAIC, mas gradualmente isso foi se afirmando, né? E eu acho que essa é uma dimensão que a gente deve reter e valorizar, né? A ideia de troca entre os professores como uma forma de compartilhar dificuldades e, obviamente, também estratégias relativamente exitosas. Essa engrenagem da formação, ela deve estar muito conectada com a produção de evidências que surgem da avaliação propriamente dita, e aí a avaliação formativa, a combinação da avaliação formativa com a formação pode ser muito rica, muito interessante, né, porque ela, de alguma maneira, leva para o espaço da formação esse feedback, né, que eu acho que retroalimenta a busca de melhores soluções, de novas estratégias pedagógicas, do desenvolvimento também de estratégias de material de apoio didático, né? E o trabalho de monitoramento, que pode ser feito, deve ser feito, evidentemente, com o apoio das escolas, mas que deve contar também com a própria participação mais ativa do formador. Esse é um outro aspecto que eu acho que fez e faz muita diferença para as melhores práticas, né? Aqueles programas mais exitosos. A ideia de que o formador ele também se sente responsável pelos resultados escolares das escolas cujos professores ele está ajudando a formar, a capacitar, né? Então, eu acho que essa dinâmica, que inclui a figura do formador como alguém que vai à sala de aula, né? Eventualmente acompanha em loco o trabalho dos profissionais, né? E leva isso para o espaço da formação, que se converte num espaço de troca, né? Criando verdadeiras comunidades de aprendizagem. Eu entendo que esse é um dos segredos mais importantes de uma política de formação exitosa. É claro que eu estou aqui pensando, né, que numa rede, quando o Estado assume
esse trabalho, e como é o caso do Ceará, que é um estado em que houve a municipalização praticamente total do ensino fundamental, isso pressupõe uma articulação, um azeitamento muito grande entre a Secretaria Estadual de Educação e as secretarias municipais, né, com uma participação muito importante das coordenadorias regionais. Mas a gente pode pensar também em cidades, né, de porte médio ou grande, em que esse trabalho seja feito sem necessidade de tantas mediações, né? De qualquer modo, eu diria, né, isso é o que nós extraímos aí da pesquisa empírica que fizemos e da pesquisa bibliográfica, que essa engrenagem em torno da formação continuada, ela passa muito por essa responsabilização dos formadores pelos resultados e por essa permanente troca entre os dados de monitoramento e avaliação e a própria atividade da formação, né? A formação se torna viva, se torna muito próxima da sala de aula e os resultados tendem a vir. Eu deixei aqui para um terceiro slide uma breve incursão na pesquisa que o CAED tem feito, e eu estou coordenando, sobre o processo de implementação da base na educação infantil e ensino fundamental. Eu achei que seria interessante aqui compartilhar com vocês, muito brevemente, uma síntese do relatório que está público, está disponível, né, que foi feito a partir da encomenda da Secretaria de Educação Básica, né, que contou com amplo apoio do CONSED e da Undime. Essa pesquisa foi realizada através de entrevistas com secretários estaduais e municipais. No caso dos municípios, trabalhamos com uma amostra de 250 municípios, e também com a aplicação de um questionário junto a profissionais das secretarias estaduais e municipais, das regionais, diretores, coordenadores pedagógicos e professores, tá? Então, o que eu apresento aqui é fruto aí de uma síntese dessa abordagem qualitativa e quantitativa a respeito do processo de implementação da base no ensino fundamental e educação infantil. Eu vou apenas pontuar aqui os principais tópicos, que eu acho que abre espaço aqui para uma conversa, né? A gente sabe que a implementação da base começa para valer em 2018, mas ela tem uma história anterior, né, que é uma história que explica até um pouco os resultados que nós encontramos quando se fez um esforço de mobilização das secretarias e dos profissionais das redes para a discussão da base, né? E o que a gente apreendeu dessa pesquisa quantitativa e qualitativa é que a base parece estar, né, vamos dizer assim, favorecendo eu estou chamando aqui de processos virtuosos, né? O primeiro e mais geral é, de fato, uma nova centralidade do currículo, né, com a valorização da aprendizagem. Eu acho que esse é um ponto que aparece de diferentes maneiras, né, e que desloca formas anteriores de uma relação mais fria, mais distante, menos diretamente comprometida com o currículo. Eu acho que esse é um dos objetivos mais gerais da própria base, e a gente diria, com base nas evidências que levantamos, que isso parece estar, vamos dizer assim, encontrando eco entre profissionais e, inclusive, professores. A gente sempre recortou muito o padrão de resposta dos professores. Esse primeiro bloco que eu separei aí fala de um conjunto de aspectos que a gente consegue identificar como associadas ao processo de implementação da base. O primeiro, né, que vale muito para os estados como Goiás, que tem uma presença forte no ensino fundamental, é o aprimoramento dos regimes de colaboração, né? Acho até que muitos estados aproveitaram a demanda imposta pela base para aprimorar os seus regimes de colaboração. Esse me parece um capítulo especialmente importante,
né? A gente sabe que, no caso do Ceará, a própria experiência do pai, que foi muito estruturadora também disso, mas a gente entende que a parte importante do acesso à aprendizagem lá na ponta, nas cidades desse enorme país, depende muito do aprimoramento dos regimes de colaboração. Outro item foi a percepção de que, com a base, estaria em curso uma maior aproximação entre a rede e as gestões escolares, né? Que eu lembro, por exemplo, da própria revitalização, digamos assim, dos PPPs, né? Como instrumentos vivos, importantes para a gestão escolar, né? E o terceiro ponto desse primeiro bloco, a maior integração entre escolas. Esse é um aspecto interessante, porque a base parece favorecer, eu digo sempre assim, de maneira muito cuidadosa, né? Porque tudo que nós pudemos levantar numa pesquisa realizada nesse ano, evidentemente, estava ainda em processo de consolidação, e é preciso ver qual foi o impacto da pandemia sobre ele. Mas a maior integração entre escolas tem muito a ver com o fato de que a base traz melhores oportunidades de uma racionalização da implementação do currículo, né? Então, muitas vezes, crianças, adolescentes que, por exemplo, se mudam, se deslocam, às vezes no interior de uma grande cidade ou entre cidades, né, e que conseguem encontrar melhor acolhimento numa escola que os recebe, em grande medida porque o uso mais intensivo do currículo favorece uma maior focalização do trabalho com aquela criança. Ao mesmo tempo, parece que estaria em curso um regime mais cooperativo entre as escolas, né, que parece também favorecer, ou que parece dialogar com a ideia de um pós-gerencialismo, né? A ideia de que as avaliações, por exemplo, elas não devem estimular a competição entre as escolas, e sim cooperação. Um segundo bloco, né, que eu separei passa exatamente pela percepção de que a base, pelo menos num primeiro momento, né, ela parece ter aberto um cenário ou uma dinâmica que não deixa de ser surpreendente. Havia muita preocupação de que a base gerasse uma espécie de homogeneização verticalizada, né? Esse era um dos principais pontos dos maiores críticos da base. E o que a gente está vendo é que a base parece, ao contrário, favorecer uma maior diversidade, e isso passa, inclusive, por um uso mais responsivo dos materiais didáticos, né? Quer dizer, que, de algum modo, nos permite pensar em algum nível de mudança de um padrão muito massificado, que tinha a ver com a própria lógica das editoras, né? Enfim, eu acho que há um incentivo maior, né, no próprio espaço da formação, de se discutir materiais didáticos e inovações nessa área. Idem para a avaliação interna, práticas de avaliação interna, né? A ideia de que a base dialoga ou favorece a avaliação, maior uso da avaliação formativa, eu acho que é algo que está colocado, né? E nas respostas, principalmente nas entrevistas que fizemos, isso aparece sempre como alguma coisa em curso. Não é nada muito consolidado, mas há sim uma percepção de que a base tende a, digamos, a favorecer um uso mais intensivo das avaliações formativas, né? E queria destacar esses dois últimos blocos, né? Esses dois últimos tópicos. Uma das estratégias de pesquisa que a gente adotou foi a de pedir que os profissionais que atenderam ao nosso convite, a nossa solicitação, usassem uma frase, né, ou num conjunto de frases, para definir diferentes aspectos da base. Muito interessante que aí transformamos isso em nuvem de palavras, e uma das palavras mais presentes é a palavra realidade, né? A ideia, portanto, é de que a base, ela, de algum modo, suscita uma maior
preocupação dos profissionais da educação com a realidade do estudante, né? Lembrar que, como todo mundo sabe, faz parte aí das pretensões da base, é fazer com que o estudante esteja, de fato, no centro, né? É uma escola que gire efetivamente em torno do estudante. Então, me parece muito interessante, né, ter percebido essa preocupação com a realidade do estudante. E isso dialoga com o tema da equidade, né? Como eu disse antes, quer dizer, ao que tudo indica, a base, até aqui, não vem sendo recebida pelos profissionais da educação como, e aí incluo com muita ênfase os professores. Eu confesso que, como pesquisador, esperaria encontrar uma resistência maior, né? Ainda que é preciso que se diga que isso varia de rede para rede, mas, de qualquer modo, no agregado, há uma percepção dos professores de que a base valoriza a diversidade exatamente porque ela reclama uma maior aproximação com a realidade concreta do seu aluno, né? Entre outras coisas, a ideia de levar em conta a realidade do aluno. E esse é um dos critérios, um dos fatores que, naturalmente, favorece a própria busca de equidade, né? Uma escola que goze de algum nível de autonomia, assim como seus profissionais, para criarem estratégias responsivas que tornem o currículo mais vivo, efetivamente. Bom, gente, foi o que eu tinha aqui para uma primeira passada. Não sei, professora Fátima, se eu passei muito meu tempo, peço desculpas e estou à disposição aí para qualquer questão que eu possa responder. Ok, professor Marcelo. Não, foi muito pertinente. A sala aqui tem bastante professor ouvindo o senhor aqui presencial, então está dando para sentir, né, a avaliação e o grau de satisfação, né, com o nosso seminário. E eles estão, inclusive, aqui fazendo, olha os papeizinhos chegando aqui na sala, professor. E uma coisa interessante, um professor disse assim, a avaliação precisa ser vista como um resultado do trabalho do professor. A gente não pode mais olhar para a avaliação e responsabilizar somente o estudante. Está na hora de enxergar a avaliação como um resultado coletivo, que pode ser bom ou pode ser negativo, mas que é da rede, é da escola e é do professor também. Eu gostei muito dessa autoanálise, né, do que é avaliação. Excelente. A evolução do professor, né? Lembra, algum tempo atrás a gente falava sobre essa questão da avaliação e era tão difícil envolver o professor e ele poder ver que, olha, talvez a forma como eu usei para ensinar a regra de 3 não tenha atingido o objetivo, porque mais da metade da turma não foi bem avaliado. E isso é formação, né? Isso tem que ser trabalhado dentro da formação. Aqui uma professora mandou as condições para os professores verem seu trabalho, os resultados das avaliações para atingir as metas, precisam ser trabalhadas através da formação. E aí tem também um elogio aqui em relação à formação, a formação em serviço, a formação no chão de escola. Realmente, a nossa condição melhora muito quando temos um professor da nossa região e que trabalha entre nós, atuando como formador. Isso também já é um crescimento muito grande. Porque até um pouco tempo atrás, se nós falássemos que um colega nosso iria formar a nós dentro da rede, dizia, não, você não é melhor que eu. Então, esse processo humilde de entender que alguém pode contribuir comigo na área de língua portuguesa, lá na minha regional, realmente demonstra um crescimento muito grande de formação. Aqui também eles estão dizendo a importância das políticas voltadas para a educação na alfabetização, a importância do regime de colaboração verdadeiro e a importância de trazer os municípios para dentro da rede estadual. Aqui tem uma professora, isso aqui tudo pelo WhatsApp, tá, professor Marcelo? Os professores, e aqui tem uma que está aqui na sala, no auditório, ela diz assim, o pacto prevê uma maior integração entre as redes, entre as escolas e entre os professores. Fica muito difícil para nós olharmos para as escolas estaduais e ver as escolas tão bonitas, e ver tantas formações para a rede estadual. Nós, do município, estamos sendo enxergados pela primeira vez. E aqui também a última indagação foi assim,
pela primeira vez estou ouvindo alguém falar sobre a realidade do estudante. Parabéns, professor Marcelo. É isso, acho que foi muito bom, as contribuições chegaram aqui, eu não sei como é que está aí no canal, mas pelo menos aqui, ao vivo, viu, professor? Foi muito proveitoso. E tem uma pergunta aqui que diz assim: como movimentar essa engrenagem da formação continuada na pandemia e no cenário pós-pandemia, né? Como engrenar, acho que seria mais no sentido, como envolver, meu Deus, como envolver, né, professor? O senhor quer falar sobre isso, professor? Eu não sei se eu falo primeiro e a professora Wagner, ou se eu aqui, eu fico, não sei qual foi, se o rito é esse, eu falo, senão eu esperaria a professora Wagner e com prazer voltaria a isso ao final. Combinado. Tá, Combinado. tá Bom, ótimo. então, agora vamos convidar a nossa professora Wagner Brito, a professora Wagner Brito, que é doutora em educação. Que prazer, que privilégio tê-la conosco nessa tarde. Professora, a senhora já está com a palavra. Bem, boa tarde. Eu que agradeço, né, o convite, agradeço a audiência de quem está nos acompanhando, né, e o diálogo, que a gente possa interagir e crescer junto, né, nesse momento dialógico, desse momento em que a gente vai trocar as nossas experiências. Bem, eu sou Wagner, eu estou realmente aqui na sala do professor Márcio Brito, acho que por isso que estava aparecendo o login dele. Eu peço licença para compartilhar aqui minha página. Eu fiz uma apresentação não tão pequena quanto a sua, professor. Eu prometo que eu faço esse exercício, né, de procurar sistematizar mais a fala. Bem, como o professor já trouxe muitos conceitos, né, e já conceituou muito, né, do que vai mediar aqui o nosso diálogo, e eu espero que a gente possa fazer essa interlocução, eu vou só trazer um pouco desse tripé do que vai mediar a nossa fala, nossa conversa, o nosso diálogo, e trazer mais as nossas experiências. Prometo que não vou conceituar muito, mas dizer que nós tentamos, né, no contexto da experiência cearense, fazer essa mediação e essa articulação entre essas três dimensões. Chamar a atenção que no contexto do currículo, né, e nós temos assim uma polissemia de perspectivas, algumas centradas no conhecimento, outras centradas no aluno, e mesmo a vertente, né, ou as vertentes das concepções que centram no aluno, mesmo elas são polissêmicas e diversas, mas que tem nessa vertente aí uma dimensão comum, que é a dimensão do conhecimento como emancipação. E é nesse sentido que nós nos colocamos nessa dimensão, nessa centralidade da dimensão do aluno, na perspectiva curricular, no sentido de envolver as suas especificidades culturais e as suas necessidades do contexto, das suas vivências. O professor já trouxe, né, uma abordagem, e eu acho que dispensa conceituar essa perspectiva da avaliação diagnóstica e formativa, nessa direção mesmo de procurar saber onde nos encontramos enquanto rede, enquanto professor, enquanto gestor, e, sobretudo, onde se encontram os nossos estudantes, e definirmos onde nós queremos chegar a partir desse percurso, a partir desse diagnóstico. E é nesse sentido que é formativa, por conta das intervenções que são focalizadas e que são direcionadas para o fortalecimento das aprendizagens, a recuperação dessas aprendizagens, das aprendizagens que não aconteceram. E aí a gente traz a perspectiva do material didático, né? Esse material didático, nós vamos falar numa perspectiva de material didático estruturado, mas, na verdade, nós temos uma multiplicidade de material didático estruturado. E aí trazer, né, o professor já trouxe a Base Nacional Comum Curricular, e a gente
enquanto documentos orientadores para esse campo do currículo, né, e que agora, recentemente, antes os parâmetros curriculares e agora, recentemente, a Base Nacional Comum Curricular, e aqui no contexto cearense, né, nós já temos o documento curricular referencial do Ceará para tanto para a educação infantil quanto para o ensino fundamental, e o do ensino médio foi publicado em 2019, e o do ensino médio, brevemente, né, essas diretrizes, esse documento curricular orientador, aqui especificamente do Ceará, já bem adiantado para a publicação. Espero que a gente ainda consiga até o final deste ano. Bem, eu vou falar da experiência cearense, mas como eu já sabia que o professor ele é um pesquisador, sobretudo do PAIC, né, e tem todo um conhecimento, nós vamos falar da experiência cearense e vamos trazer muitos elementos do que a gente tem experienciado no ensino médio, posto que eu já imaginava que o professor fosse trazer alguns aspectos, algumas dimensões da experiência do Ceará para agora já para a educação infantil e para o ensino fundamental aí com o PAC. Bem, não posso deixar de falar, né, da educação infantil nessa dimensão, né, para a educação infantil e ensino fundamental, o regime de colaboração entre Estado e municípios, que aqui no Estado do Ceará nós temos uma experiência já consolidada, né, e com o desdobramento dessa experiência, o programa de alfabetização na idade certa, que o professor já trouxe aqui para a nossa narrativa, para o nosso diálogo. O pai, numa perspectiva da formação, da produção de material, do apoio técnico e pedagógico, ele trabalha nessas 4 dimensões, né, do material didático e estruturado, e aí, assim, nós temos diferentes materiais, desde livros, publicações literárias e o próprio material do uso, do cotidiano, ali no contexto da sala de aula, tudo isso como desdobramento das avaliações e partindo, né, dessas evidências, como o professor já trouxe, que parametriza, né, todo o nosso caminho e o desenvolvimento pedagógico no contexto lá da sala de aula, lá na gestão da sala de aula. E a formação continuada, que tem uma estrutura, ela tem toda uma estruturação e parte da perspectiva da formação entre pares, né, muito da produção, inclusive desse material estruturado, essa produção é feita pelos professores, e os professores são os formadores dos seus pares. A avaliação diagnóstica e formativa por ter uma intervenção focalizada, personalizada à necessidade de cada estudante. E a gestão escolar. Bem, o objetivo do programa entre o governo do estado e os municípios cearenses tem a finalidade de apoiar os municípios para alfabetizar os alunos da rede pública de ensino até o final do 2º ano do ensino fundamental. Como eu falei, esse é o documento curricular referencial do Ceará para a educação infantil e o ensino fundamental, né? A apresentação está compartilhada, eles estão todos hiperlinkados, né? As referências, e que quem estiver nos acompanhando poderá ter acesso a todos esses documentos que eu estou trazendo. Bem, mas nós temos assim um grande desafio, que é o nosso ensino médio. E aí eu não vou me aprofundar muito no PAIC e no nosso regime de cooperação, porque nós vamos trazer outros elementos novos que nós estamos trabalhando na perspectiva do nosso grande desafio, o ensino médio. Para o ensino médio, nós temos, desde 2019, o foco na aprendizagem, que trabalha, né, a partir da avaliação diagnóstica e formativa que é realizada pelo CISEDU, um sistema próprio da rede, e que nós estamos em permanente desenvolvimento desse sistema, o material didático estruturado e a formação entre pares. Também reforçar que esse material didático, quando a professora Fátima fala da troca entre os professores, da importância dessa formação entre pares, é importante também
dizer que o material estruturado, esse material didático, a constituição dele também ser pelos professores, que também serão formadores e multiplicadores dos seus pares. E aí, sim, a gente vai ter a corresponsabilidade da aprendizagem, dos resultados e de toda a aprendizagem de uma rede, porque estão todos envolvidos, constituindo, assim, uma grande comunidade de aprendizagem. Bem, só dizer que o foco na aprendizagem, nós ainda estamos só com a língua portuguesa e com a matemática, embora a avaliação diagnóstica já esteja ampliada para as demais componentes curriculares. Então, o objetivo do foco, né, o foco no trabalho pedagógico do ensino e na aprendizagem dos estudantes, por meio da avaliação diagnóstica e formativa, articulada ao uso desse material didático, estruturado, né, e a formação de professores, que é pautada nas premissas da equidade, a descentralização e a articulação curricular. Aqui nós trouxemos a capa, né, mas esse material ele está disponível para quem tiver interesse em conhecer. Nós fazemos uma chamada pública em que os professores da própria rede eles são convidados a fazer esse processo seletivo, aqueles que tiverem interesse para a construção desse material. Esse material ele fica disponível na plataforma do CISEDU, que a gente está vendo aqui a marca, né, do CISEDU, onde o estudante faz a avaliação e faz a avaliação diagnóstica de entrada, e nós temos, na verdade, 3 ciclos de aplicação dessa avaliação. E, a partir dos resultados, o professor vai trabalhando o material didático, e esse material didático elaborado por professores que também vão fazer a formação com seus pares. Bem, ainda falando dessa experiência, agora no contexto da crise, se constitui uma matriz de conhecimentos básicos, né? E aí eu coloco no contexto da crise, esse contexto da pandemia, em que se pudesse garantir minimamente, né, o acesso a essa matriz de conhecimentos básicos, que os nossos estudantes, e essa sistematização feita pelos professores, e que os nossos estudantes estivessem ali garantido minimamente, né, o essencial para que possa continuar o vínculo constituído aqui com a escola. E aí a gente fez isso de diversas formas, né? Eu não vou adentrar, porque o nosso tema aqui é a formação, mas que nós tivemos assim, diferentes iniciativas para continuar mantendo esse vínculo com os nossos estudantes. Bem, a avaliação ela tem uma matriz de saberes, sobretudo a língua portuguesa e a matemática, porque são as 2 avaliações que estão disponíveis e com material didático estruturado para a intervenção. E, para além disso, nós temos um plano de execução curricular, que ele é o desdobramento, né, da matriz de conhecimentos básicos, e esse plano de execução curricular é feito por cada escola, com cada professor, para garantir ali o que foi executado dessa matriz curricular, que foi planejada mesmo nesse momento em que nós nos encontramos, né, com os desafios que todos nós sabemos que todas as redes do Ceará, do Brasil e do mundo atravessaram, né? E estamos atravessando, estamos já caminhando para o final, imagino, penso eu. Bem, ainda agora em 2021, agora para o 2º semestre, já com uma outra narrativa, já com essa perspectiva do retorno, né, presencial, e o retorno também híbrido, e já constituindo aí uma narrativa para além dessa dualidade, né, presencial e remoto, mas constituindo já uma narrativa da perspectiva de hibridação, hibridez, hibridismo, no sentido de ampliar para a educação híbrida. Foi publicado um guia de orientações. Nesse guia de orientações sobre o ensino remoto híbrido na rede estadual de ensino do Ceará, traz um conjunto, né, de recursos didático-pedagógico com possibilidades diversas para que o professor encontre conteúdos em diferentes
mídias, né? E também impressos. Houve um aporte grande para que as escolas imprimissem aquele material estruturado para aqueles que não têm acesso às mídias, sobretudo às mídias digitais. Bem como também nós temos transmissão nos canais de televisão locais aqui do estado do Ceará. Bem, dizer que isso aqui está hiperlinkado, né, de fácil acesso, mas voltando para a dimensão dessa avaliação feita aqui pela avaliação diagnóstica do ensino médio feita pelo CISEDU, ela objetiva observar, né, se os estudantes apresentam ou não habilidades para a obtenção do conhecimento em cada série do ensino médio, além de ofertar aos professores dados e relatórios para repensar as estratégias pedagógicas que possam auxiliar na aprendizagem por meio do material didático estruturado que compõe o repositório no CISEDU. Bem, nós temos hoje disponível material de língua portuguesa e de matemática. Estamos trabalhando aqui na ampliação e na perspectiva de que esse sistema, né, online de avaliação, suporte e acompanhamento, que ele não seja um sistema que garanta só a avaliação diagnóstica, mas que ele possa também disponibilizar o material estruturado e videoaulas, estamos trabalhando nesse sentido de fortalecer essa avaliação dos componentes de língua portuguesa, matemática, física, química, biologia, história e geografia, ela é realizada nesse sistema, como eu acabei de dizer. Esse sistema ele gera os relatórios por acerto e o sistema, na verdade, ele dá 100 e tantos relatórios, né? Eu posso ter o relatório da escola, da sala de aula, eu tenho um relatório de cada aluno, do nível de acerto de cada aluno nessas componentes e quais as operações mentais e que saberes eles alcançaram e aqueles que eles ainda não conseguiram desenvolver, e daí eu tenho um material estruturado e tenho uma formação com estratégias didático-pedagógicas para trabalhar esse material estruturado, respeitando aí o protagonismo dos professores, claro, e a heterogeneidade de cada estudante, de cada escola. Bem, a formação ela se dá no ambiente virtual de aprendizagem que nós temos na Coordenadoria de Formação Docente e Educação à Distância. Eu sou professora da rede e atualmente estou nessa coordenadoria, é uma coordenadoria que foi constituída em 2019, nós já tínhamos um equipamento, que é o Centro de Educação à Distância, que fica em Sobral. Hoje eu estou aqui na SEDUC, inclusive estou na sala do professor Márcio Brito, mas eu fico... eu moro, né, o meu endereço é lá, Sobral, e a Coordenadoria Estadual de Formação Docente e Educação à Distância, ela se localiza no Centro de Educação à Distância. Nós temos um ambiente, esse ambiente ele já existe, esse centro, desde 2014, enquanto coordenadoria desde 2019, nós usamos a plataforma Moodle, é um espaço em que tem se constituído comunidades de práticas dentro desse ambiente virtual, nós temos, inclusive, 2 grandes comunidades de prática, uma de um sujeito que foi inserido recentemente, que é o Agente de Inovação da Gestão Educacional, o AGI, agora em 2021, e também a comunidade dos coordenadores escolares, em que há ali um ambiente, não só um ambiente de aprendizagem no ambiente virtual, mas um ambiente de troca de experiências e de compartilhamento, na verdade, dessas experiências. Bem, eu vou avançar porque eu senão vou me deter muito falando de cada um. Aqui só mostrar, né, esse é o ambiente virtual em que acontece a formação. A formação ela é semipresencial, a formação dessa iniciativa Foco na Aprendizagem, contudo, 2020, 2021, nós trabalhamos os encontros síncronos, né, e o ambiente virtual, com o material complementar, com os templates, com espaço, nós temos um espaço do cafezinho, onde há as trocas mais informais, né,
dessa experiência de formação. E a formação propriamente dita, a partir do material complementar, a partir do material estruturado, e mobilizando aquilo que vai se percebendo no contexto da sala de aula, da escola, da necessidade dos nossos estudantes. A de língua, o espaço, o ambiente de língua portuguesa, também, e aí essa é a experiência do foco na aprendizagem, mas com material estruturado, focalizado, personalizado para cada estudante e suas necessidades da língua portuguesa e da matemática. Mas também temos outras iniciativas de formação, como o itinerário formativo Competências Digitais para a Docência. Esses, na verdade, nós tivemos vários outros itinerários no decorrer de 2018, mas em 2020, no segundo semestre, foi mobilizado o itinerário formativo Competências Digitais para a Docência, a partir dos estudos das matrizes de competências digitais docentes, que estão postos aí desde o final, desde 2015 e como uma demanda desde o final do século passado, e que nós, sobretudo nós professores que já estamos atuando, não tivemos na nossa formação inicial componentes curriculares voltados para o desenvolvimento. Então, nós partimos das matrizes, né, a matriz da Unesco, a matriz europeia também, que segue a matriz da Unesco, para o desenvolvimento de competências digitais, e fomos até o CIEB, que pegou essas matrizes internacionais e sistematizou em uma matriz em 3 dimensões e 12 competências para o desenvolvimento dessas competências digitais. Bem, como eu falei, a Coordenadoria de Formação Docente e Educação à Distância, ela fica aqui nesse centro, que é o Centro de Educação à Distância, que está disponível para o acesso, e com muitas outras iniciativas. Eu não poderia deixar de falar do Seminário Docentes. Ele é um seminário que envolve todos os professores da rede estadual e de todas as redes municipais, onde todos os professores eles são convidados ao longo das iniciativas de formação, eles são convidados a fazer uma reflexão sobre a sua prática e a se ver como professor pesquisador da sua prática. E nessa perspectiva mesmo da ação, reflexão, ação. E são convidados a sistematizar, mesmo que minimamente, as suas experiências e compartilhar com seus pares no seminário docentes. Que, por sinal, amanhã, né, até hoje as inscrições estão abertas, amanhã pela manhã nós temos a abertura do seminário docentes e à tarde já teremos os colóquios temáticos. Nesses colóquios temáticos são por categorias de cada uma dessas formações que são mobilizadas no percurso do ano com os nossos professores, porque eu falei mais especificamente de 2 iniciativas para o ensino médio. Essa do Competências Digitais para a Docência foi tanto para a rede estadual quanto para todas as redes municipais que aderiram. E amanhã nós teremos a abertura pela manhã e à tarde já teremos ali os nossos professores compartilhando com os seus pares as suas experiências. Você pode entrar nesse sítio, nesse ambiente virtual, e você vai ter, inclusive, os anais dos trabalhos que foram apresentados, as experiências apresentadas pelos nossos professores em 2020 e 2019. Em 2018, infelizmente, nós não disponibilizamos aí, mas ainda está hiperlinkado também. Bem, só trazer um pouco, né, esse desdobramento, eu falo muito, depois você limita meu tempo, né, esse desdobramento da formação, nessa perspectiva mesmo da formação inicial e continuada do professor, aqui no artigo 62 da LDB, alterada aí pela Lei 3.415, né, de fevereiro de 2017, traz uma demanda para essa formação e o que o professor já trouxe, né, para compreender a nova organização curricular e a organização da estrutura mesmo da educação básica brasileira. Bem, as metas 14 e 15 do Plano Nacional de Educação, a BNCC, nós temos diretrizes, né, para a formação
inicial, com o desdobramento de todo esse percurso, com o desdobramento, sobretudo, dessa reorganização, dessa redefinição da educação básica, sobretudo do currículo da educação básica brasileira. E diretrizes curriculares para a formação continuada, a base, né, comum para a formação continuada de professores. E dizer que nós temos já essa demanda com um desdobramento, né, tanto do projeto de educação 2030, como da Agenda 2030, então nós temos essa demanda aí desde 2015. Bem, com esse desdobramento, a gente entende, né, que, e aí nós contribuímos um pouco com a pesquisa, em ouvir os nossos professores para a constituição desses referenciais profissionais docentes para a formação continuada de professores, e entendemos que nós estamos caminhando nessa dimensão, né, do conhecimento profissional, em que o professor ele precisa conhecer e compreender o currículo, ter conhecimento didático, pedagógico, conhecer os estudantes e como eles aprendem, e aí entra a avaliação diagnóstica e formativa com a intervenção, com atender os estudantes na perspectiva de atender às suas especificidades, às suas necessidades diversas de aprendizagem. A prática profissional, na direção de planejar para promover a aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes, realizar intervenções pedagógicas diversas, e aí por isso a gente entende que esse material, o material estruturado, ele é uma das estratégias, mas que nós temos muitos outros materiais estruturados, desde um card que está disponível no ambiente virtual, da Coordenadoria de Formação Docente, ou mesmo de uma regional, como nós temos os nossos professores produzindo, porque neste momento ele envia pelo WhatsApp. Então, esse é um conteúdo, é um material estruturado que vai estar atendendo a necessidade se o menino só tiver acesso ao card pelo WhatsApp. Então, criar e manter ambientes favoráveis à aprendizagem e ao desenvolvimento. Então, seja esse ambiente, nesse momento, né, virtual ou presencial, e aí já constituindo mesmo estratégias híbridas e estratégias diversas para desenvolver a aprendizagem juntamente com os nossos estudantes. Usar a avaliação no processo de aprendizagem e desenvolvimento, o engajamento profissional na direção de atuar em conjunto com a equipe escolar, interagir com as famílias e a comunidade, comprometer-se com seu próprio desenvolvimento, né? Bem, e aí a gente traz aqui as contribuições, né, desse uso desse material estruturado mais focalizado na perspectiva da personalização do apoio e o fortalecimento da recuperação das aprendizagens, a diversificação dos recursos didáticos e pedagógicos para ampliar o trabalho docente, o planejamento educacional centrado no processo de ensino-aprendizagem, a gestão da sala de aula, e a gente traz aqui vários materiais que nós apresentamos, tanto do foco, a conexão Seduc, que é a transmissão de videoaulas, cards, materiais disponíveis nos nossos repositórios do guia que eu acabei de apresentar, o guia de apoio aos estudos domiciliares e o ambiente da formação docente. Bem, eu me coloco à disposição para o diálogo. Muito obrigada. Professora Wagner, muito obrigada. Foi muito importante a sua contribuição e a sua experiência aí do Estado do Ceará, esse Estado que nada mais, nada menos que hoje o ponto de referência de alfabetização, de construção de uma política pública de alfabetização na idade certa, não só para o nosso país, mas também já para a América do Sul. Então, muito obrigada. E aqui também vieram algumas contribuições, né? Aqui da nossa gerência e da Superintendência da Educação Fundamental, ele está dizendo, Goiás produziu um documento curricular em 2018 em parceria com os municípios, dentro do regime de colaboração. Então, é isso mesmo que a senhora falou que aconteceu no Ceará e que mais tarde a gente viu isso acontecendo como uma política pública nacional. Muito importante respeitar as especificidades culturais dos estudantes. Material didático do Alfa Mais Goiás vai trabalhar com a realidade do estado de Goiás,
sua cultura e seu povo. Muito bom, isso é gostoso de entender, porque é a compreensão de quem está nos ouvindo, e isso é justamente isso que nós estamos fazendo aqui, promovendo essa reflexão e compreendendo assim, bom, qual é o meu lugar de fala nisso que o professor Marcelo e a professora Wagner está falando agora. E aí, hoje recebemos com muita alegria esses dois palestrantes, que nos contaram um pouco da importância da formação de professores e da sua experiência. Deveríamos ter esse momento mais vezes, que já veio da escola. Vamos encerrar esse dia com muita inspiração para a formação. Quero agradecer aos palestrantes Marcelo e Wagner, convidá-los, secretária, para vir a Goiás. Pronto, já está dando até uma ideia aqui para trazer vocês aqui para Goiás. Lembrar que amanhã, a partir das 14 horas, nós vamos continuar com o Seminário Parque, inclusive contando com grandes amigos meus aí, né, como o Fred Amâncio, a Isolda, a Dinaí, o Felipe Camarão, o Josué Modesto, a Gorete, a Sueli, todos eles estarão amanhã com vocês, assim como os governadores do estado, o Davi, da Natura, a Daniele, né, todos os demais. Eu queria também mostrar a vocês que é fruto já do trabalho do parque, aqui em Goiás, o material, professora Wagner, do estudante. Aqui a nossa mocinha tem o nome de Leia, que é a Leia, né? E olha como vocês inspiraram aí os outros estados, né? Hoje nós temos esse material estruturado, que vai ser entregue às prefeituras de Goiás, para fazer um trabalho no regime de colaboração. E olha quem está aqui, a Cora Coralina, né, nossa goiana aqui, da cidade de Goiás, onde nasceu o estado de Goiás. Esse é o material do estudante, a Leia, que é a Leinha, e esse é o material para o professor. É isso que a rede vai receber, a rede municipal, né, e as poucas escolas estaduais ainda que nós temos. Era isso, acredito que foi muito importante passar esses momentos com vocês. Eu quero ouvir a resposta do professor, como é que a gente faz o professor se engajar no pós-pandemia, professor Marcelo? E depois vamos para o nosso encerramento. Olha, primeiro dizer que foi um prazer ouvi-la, professora Wagner. Acho que até parte um pouco das perguntas ou questões que foram colocadas antes, de algum modo a sua apresentação contemplou. Eu acho que a gente tem que, por outro lado, ter muita calma nessa hora, né? Ou como o pessoal diz brincando, muita hora nessa calma, né? Porque a gente está entrando agora, tudo correndo bem, né? A gente conseguindo superar esse momento mais complicado da pandemia, com a volta das atividades presenciais nas escolas, né? A gente está entrando num terreno de muita incerteza, né? Porque acho que está claro que o impacto da pandemia ele será duradouro, principalmente porque ele nos digitalizou numa velocidade que nós não tínhamos previsto, né? Isso estava em curso, isso estava em andamento, né? O uso de plataformas digitais, o uso de EAD, inclusive na formação, atividades à distância, mas foi uma avalanche, né? Abre 1000 possibilidades novas, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pensa no vínculo escolar, quando a gente pensa na relação do estudante com a escola, e algo que eu vejo que nós tínhamos ou vínhamos conquistando, né? Eu leio muito claramente o Brasil como um país que avançou extraordinariamente na organização né, das redes escolares estaduais e municipais, né? E no que se refere à formação, um aspecto que me parecia especialmente virtuoso, e que eu acho que aquelas redes que melhor realizaram isso tiveram resultados, foi justamente uma relação intensa de encontro entre os professores, de troca, professores e gestores, né? E isso se dava de forma presencial, né? Capilarizado na escala das cidades e das escolas, muitas vezes, né? O conjunto de escolas compartilhando espaços de formação, e eu receio que a gente acabe abraçando com muita vontade, com muita rapidez, essa ideia de digitalizar
quase que integralmente processos de formação. Eu acho que buscar um ponto de equilíbrio é muito importante, de um lado. De outro, a gente vai ter que estar muito atento com os efeitos duradouros da chamada desigualdade digital. Isso me preocupa demais, eu acho que preocupa a todos, porque a gente, de fato, pode, nós que vimos atacando os efeitos da desigualdade sobre a aprendizagem, lutando por melhorar a capacidade de produzirmos uma educação equitativa, a gente agora está lidando com um novo desafio, um novíssimo desafio, que tem a ver com as desigualdades digitais, né? Seja pela própria competência dos profissionais, a gente sabe que isso também é bastante heterogêneo, né? Não é verdade que os professores estejam competentes nisso, mas, sobretudo, pela desigualdade existente entre as famílias, não só de acesso a equipamentos, mas, sobretudo, de uma cultura digital, né? Para além do uso que hoje está quase que universalizado ou amplamente difundido, que é do uso básico, seja das redes sociais e do que o celular oferece. Então, eu vejo com muita preocupação essa etapa em que a gente estará entrando a partir de 2022. Acho que é bom lembrar, né, que as competências gerais da base, né, se a gente quer implementar de fato a base, Wagner, nem entrei no ensino médio, porque esse é um terreno, eu brinco com a casa de marimbondo, complicada, né? Mas no que se refere ao ensino fundamental, as chamadas competências gerais pressupõem muito investimento na dimensão socioemocional, né? E para isso a gente precisa ter o aluno próximo, presente, né? A gente precisa, de alguma maneira, investir na valorização do vínculo escolar, porque isso, em alguma medida, foi fortemente abalado nesses 2 anos. Então, essas são as minhas ponderações, voltando à minha fala de início, muita calma nessa hora. Eu acho que a gente tem que estar muito atento ao equilíbrio, né, para que a gente não perca uma dimensão fundamental da escola e que só a escola oferece, que é, de fato, o encontro, né, e a cultura comum. Fico por aqui, agradeço demais essa oportunidade, fiquei muito feliz de estar nesse momento com vocês. Muito obrigada, professor Marcelo, muito obrigada, professora Wagner, e nós vamos então encerrar, lembrando do tema da Flipiri. A Flipiri é a maior feira literária que existe aqui na nossa região centro-oeste, e esse ano ela aconteceu em Pirenópolis. Foi um sucesso, a Flipiri, tem menos de 15 dias que ela aconteceu, e o tema era: o mundo não acabou. O mundo não acabou, sabe? Nós estamos aqui e nós precisamos cuidar e dar sequência ao nosso processo educacional, às nossas crianças e aos nossos colegas, professores e profissionais da educação. Então, é com essa fala que nós caminhamos para o encerramento, agradecendo mais uma vez à professora doutora Wagner Lima e também ao professor doutor Marcelo Burgos. Até amanhã, quando nos encontraremos novamente para mais uma fase do nosso PAC, o nosso seminário, que tem como tema compromisso de todos pela alfabetização das crianças. Uma boa tarde. Pessoal, que dia maravilhoso e produtivo que nós tivemos hoje, não é não? Pois é, nós discutimos e aprendemos sobre os impactos da pandemia na alfabetização das crianças, tema tão importante e um desafio que estamos vivenciando agora, e juntos nós precisamos enfrentá-lo. Nós também tivemos a oportunidade de ouvir vozes importantes da educação brasileira, tratando sobre a volta à escola e o fortalecimento da aprendizagem na alfabetização, trazendo ensinamentos que podemos e devemos levar para o nosso dia a dia. Eu trabalho em prol ao nosso objetivo em comum, alfabetizar as crianças. Cada um de nós aqui faz parte. Pessoal, que dia maravilhoso e produtivo que nós tivemos hoje, não é não? Pois é, nós discutimos e aprendemos sobre os impactos da pandemia na alfabetização das crianças, tema tão importante e um desafio que estamos vivenciando agora, e juntos nós precisamos enfrentá-lo.
nós também tivemos a oportunidade de ouvir vozes importantes da educação brasileira, tratando sobre a volta à escola e o fortalecimento da aprendizagem na alfabetização, trazendo ensinamentos que podemos e devemos levar para o nosso dia a dia e o trabalho em prol ao nosso objetivo em comum, alfabetizar as crianças. Cada um de nós aqui faz parte dessa transformação que queremos ver no Brasil. E vamos então para o encerramento da tarde de hoje. Nos vemos amanhã às 14 horas para o segundo e último dia do Seminário Parque 2021, compromisso de todos pela alfabetização das crianças. Não percam, hein? Até lá!